Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o 12º capítulo do livro de matemática do 8º ano do ensino fundamental. Esta obra, senhores, foi criada e construída toda ela dentro dos parâmetros da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Senhores, espero que gostem e que se inscrevam no nosso canal. E quando se inscreverem, clique no sininho para os senhores receberem notificações de videolivros a ser postados. Senhores, e não esqueçam de dar um like aí para ajudar o canal. Tenham bons estudos. As transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano é o primeiro assunto desse 12º capítulo. Nesta aula, trataremos sobre transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano decorrentes da multiplicação de coordenadas e seus vértices por um número inteiro. Para conseguir entender sobre esse assunto, vamos relembrar alguns conceitos. A palavra geometria tem origem grega e é uma tradução literal, ou seja, é medir a terra. Nesse caso, formas dos objetos presentes na natureza, das posições ocupadas por esses objetos, das relações e das propriedades relativas a essas formas, ela é construída sobre objetos primitivos, ponto, reta, plano, espaço, entre outros. O ponto não possui forma nem dimensão. Um dos usos mais importantes para o ponto refere-se à localização geográfica. As retas são um conjunto de pontos que não fazem curvas. Como esses pontos não estão no mesmo lugar, é possível medir a distância entre eles. O plano é um conjunto de retas alinhadas e, portanto, também é um conjunto de pontos. O objeto formado por esse alinhamento de retas é uma superfície plana. Eu acho que isso aí é um conceito, vocês já sabem, mas agora ficou bem mais formalizado, uma ideia técnica de plano ponto, reta. E agora a gente vai discutir o plano cartesiano. O plano cartesiano é esse eixo onde temos os y e o x, onde x são as abscissas e y são as ordenadas. É um traçado de retas perpendiculares, onde perpassa uma a outra, sendo uma na horizontal e a outra na vertical, formando um ângulo de 90 graus. Né? Uma das principais partes que formam o plano cartesiano são os eixos, que são chamados de abscissas e ordenadas. A abscissa é uma coordenada na horizontal, geralmente chamada de x. E a ordenada, que é o contrário da abscissa, é uma linha vertical nomeada y. Veja a representação das imagens a seguir. A primeira imagem dá para se mostrar quando você traça o eixo do x e dos y, que são perpendiculares, fazendo 90 graus, onde mais y vai para mais infinito e menos y vai para menos infinito. Mais x vai para mais infinito e menos x vai para menos infinito. Ali, geometricamente, determina-se 4 quadrantes. Primeiro quadrante, x e y são positivos. Temos o segundo quadrante, onde x é negativo e y é positivo. Temos o terceiro quadrante, onde x é negativo e y está negativo. E temos o quarto quadrante, onde y é negativo e x é positivo. Sendo assim, eu tracei um plano, no plano cartesiano, um gráfico, onde eu coloquei o eixo das abscissas, o x e o y, marquei, dividi ali em partes iguais e determinei um ponto. Todo ponto ele é formado pelo par ordenado, onde x fica na esquerda e y na direita, como está ali escrito, x, y. O ponto A, eu diz que x vale 6 e y vale 4. Então, lá no x6, eu tracei uma reta. Marquei ali e tracei uma reta até chegar no y4. Tracei uma reta, ali o pontinho A igual 6 e 4, como no plano cartesiano. São duas retas numeradas, onde as localizações dos pontos dependem da combinação de dois números reais, ou seja, de duas coordenadas, a x e a y, né? Abscissa e ordenada.
são divididos em quadrantes, quando temos um ponto XY, determinando seu simétrico. Para isso, precisamos primeiro escrever as coordenadas de cada um dos pontos marcados nesse ponto plano cartesiano e veja como a gente representa essas figuras a seguir. Olha aqui, nós temos o plano. Observe que os pontos marcados estão à esquerda do eixo. De acordo com as coordenadas dos vértices desse triângulo, representado na figura 2, vamos determinar o simétrico de cada um dos pontos do polígono. O triângulo é um polígono, né? De 3 lados, em relação ao eixo X desenhado. E um novo triângulo no primeiro quadrante, representado na figura 3, que será simétrico ao polígono original, tendo em vista que multiplicaremos a coordenada de x por menos 1. Muito bem. Olha só o que nós fizemos. Está ali na figura 1, tem a figura 2 e a figura 3. Na figura 2, nós vamos botar o simétrico de cada ponto. Olha, por exemplo, o triângulo no primeiro quadrante. Vamos lá na figura 3. Está ali o primeiro, ele está lá no segundo quadrante, a figura 1. E está ali sem marcação dos pontos. Coloquei o triângulo ali só para notar. Ali tem um triângulo, mas que ponto é esse? Se vocês contar quadrinho ali, cada um vai dar exatamente isso. Vamos lá, no primeiro quadrante da figura 3. Eu tenho x é 5 e y 6. Está lá, você pode ver que tem 6 pontinhos. Ali foi marcado o ponto y6, x5. Ali temos o outro vértice do triângulo primeiro, eu tenho x3, y2, x9 no terceiro ponto e y2. Aí o que o enunciado está fazendo? Eu vou multiplicar só o x por menos 1. Aí quando eu multipliquei por menos 1, eu fui e marquei o ponto lá. Olha só como é que o triângulo andou para o segundo quadrante. Ele pulou lá, ficou menos 5 e 6, menos 9 e 2, e menos 3 e 2. O triângulo ficou ali, do outro lado. Inverteu a posição, como se tivesse espelhado ele. Simplesmente porque eu multipliquei o x por menos 1. E agora, senhores, vamos ver mais algumas experiências. Um polígono desse plano cartesiano, no plano aqui agora, traçado com as ordenadas 2 e 3, B4 e 5, 14 e 2, como podem observar na figura 4, onde para cada vértice existe um par ordenado. Aí temos ali o triângulo verdinho ali, traçado no par 4 e 5, 2 e 3, 7 menos 1. Agora vou multiplicar os pares ordenados, tanto ele, o valor x, o y, por menos 1. Aí tem multiplicando o 2 e o 3. É 2 vezes menos 1 e 3 vezes menos 1. Tem uma linha que é menos 2 e 3. Fazendo a mesma coisa com o ponto B, né, que está ali no desenho. 4 e 5 é 4 vezes menos 1 e 5 vezes menos 1. Tem o B', que é menos 4 e 5. E tem o ponto C, que é o 7 e 1. Né? 7 vezes menos 1 e 1 vezes menos 1. Eu tenho o C', que menos 7 menos 1. Aí eu vou pegar agora, marcar esses pontos no plano cartesiano e redesenhar o nosso triângulo. E vamos ver onde é que ele foi parar. Olha lá, ele foi parar no terceiro quadrante, através da operação de multiplicação das duas ordenadas, passou a ter as duas positivas, negativas, ele foi parar lá, porque lá no quarto quadrante, x e y é negativo. Essa multiplicação dos vértices por um número pode obter transformações geométricas. Ao se multiplicar as coordenadas x e y do polígono representado no plano cartesiano anterior, menos 1, se obtém uma alteração de quadrante da figura geométrica. Veja, o polígono se encontra agora no terceiro quadrante, como se vê representado na figura 5, acompanha o processo. Aí a gente está aí as contas que nós fizemos no slide anterior. Passou a linha menos 2 e 3, marquei lá. O B', menos 4 e 5, foi marcado lá também no desenho. 7 menos 1, menos 7 menos 1, foi marcado o polígono representado na figura 5, é um reflexo do polígono representado na figura, né? 4, em relação à origem do plano cartesiano. Então, senhores, o simples fato de a gente multiplicar as ordenadas e as abscissas por menos 1, eu peguei aquele triângulo, levei ele para o terceiro quadrante, ele mudou de espaço.
apenas pela multiplicação. Então, as ordenadas e abscissas definem o ponto geométrico que a gente se encontra. Outra coisa, senhores, eu gostaria que os senhores pegassem esses exemplos que nós fizemos e repetissem eles, desenhando o gráfico, marcando os pontos, para os senhores terem um bom entendimento, ok? Vejamos aqui na figura 6. O que podemos observar em relação ao primeiro e ao segundo polígono? O que aconteceu com ele? Ele mudou para lá e aumentou de tamanho. Uma coisa engraçada, né? Ele mudou para lá e aumentou de tamanho. Se olhar atentamente, vai observar que os pares ordenados do segundo polígono são o dobro do primeiro. Quer dizer, então, que ele foi multiplicado por 2, né? Tá lá, olha lá. 2 e 3 virou 4 e 6. O 4 e 5, que é o par ordenado 4 e 5, virou 8 e 10. O 7 e 1 virou 14 e 2. O que aconteceu? Da primeira para a segunda coisa, dobrou-se de tamanho e também de posição. Ok? Essa observação ficou interessante. Se vocês multiplicar por 3, vai triplicar por 4 e assim sucessivamente. Vai sempre aumentar de tamanho. E se multiplicar pelo sinal, ainda muda de área. Tá? Porque a gente sabe, primeiro quadrante, x positivo, y positivo. Segundo quadrante, x negativo, y positivo. Terceiro quadrante, todo mundo negativo. Quarto quadrante, y negativo e x positivo. Não esqueçam disso. Mas está muito claro isso, a gente não vai esquecer nunca. Olha, vamos resolver essa atividade. Localize no plano A, o cartesiano, os seguintes pontos. 2, 3, menos 3 e 1, 6, 2. Eu quero que vocês vão ali no plano, coloque cada quadrinho daquele ali, vale 1. Né? Numera de 1 até quanto? Do lado X, do lado Y, e marca aqui esse pontinho, coloca lá A, B, C, para mim, tá bom? Faço isso aí para vocês ir treinando. Aqui é outro exercício, né? Vocês vão ver quais são coordenadas, são exercícios de tudo que nós discutimos aqui até agora. Agora temos também o exercício 4, que é o exercício para os senhores. Está pedindo para vocês determinar o simétrico, desenhar outro gráfico aí e fazer esse simétrico. Você sabe, né? O que é simétrico de um número multiplicar por menos 1, será? Acho que é, hein? Marca o plano cartesiano e tal. Vocês vão desenhar isso no caderno e fazer isso, que é importante para vocês aprenderem. Treinar é fazendo, é desenhando, tá bem? Olha, também são bastante exercícios para os senhores se divertirem marcando com gráfico e ficar bom em gráfico, desenhar gráfico, marcar ponto no gráfico. Ok, senhores? Agora a gente vai tratar do princípio fundamental da contagem e do princípio multiplicativo. Vamos ver aqui. Bárbara e Giovana foram para uma lanchonete tomar um suco e comer um lanche natural. No cardápio verificaram que havia 3 opções de suco, laranja, melancia e uva, e 2 opções de lanche, simples ou completo. De quantas maneiras diferentes, cada uma delas pôde escolher um suco e um lanche. Para responder essa questão, vamos organizar todas as opções em um diagrama, que é chamado de árvore de possibilidades. Observando o diagrama, podemos, né, o diagrama está a seguir, percebemos que é possível escolher um suco e um lanche de 6 maneiras. Olha a primeira maneira. Eu tinha 2 opções de coisa e um suco de laranja. Aí eu poderia, ou um sanduíche ou outro, né? Tinha 2 opções. Aí o outro também tinha 2 opções, um sanduíche ou outro, o suco com um sanduíche e um suco com outro. E a última opção, um suco verde com um sanduíche e um suco verde com outro. Então, senhores, eu poderia escolher um suco e variar o sanduíche. Eu escolhia outro suco e variava o sanduíche. Escolhi outro suco e variava o sanduíche. Então, eu cheguei. E cada opção de suco pode ser combinada com cada opção do lanche natural. Como são 3 tipos de suco e 2 tipos de lanche, efetuamos a seguinte multiplicação: quantidade de suco vezes a quantidade de sanduíche. E nos deu 6 possibilidades diferentes. A quantidade de opções de lanche natural, portanto, é possível escolher um lanche e um suco de 6 maneiras diferentes. Observe outras situações que podemos aplicar esse princípio multiplicativo. Olha,
Se é possível escolher um lanche ou suco de 3 maneiras diferentes, observe outras situações que podemos aplicar no princípio multiplicativo. Um quiosque de comida italiana oferece em seu cardápio 3 opções de macarrão: espaguete, penitane, pene e talharim. Cada uma dessas opções pode ser servida com uma dentre 4. Cada uma dessas opções pode ser servida com uma dentre 4 opções de molho. Então, o que ele falou? Ele tinha 3 tipos de macarrão. E cada macarrão, né, de comida italiana, ele poderia colocar 4 tipos de molho. Né? E o caso seria o espaguete, penne e talharim. Os molhos seriam branco, bolonhesa, pesto e ao sugo. De quantas maneiras distintas possível compor um prato formado com a opção de macarrão e a opção de molho. A gente tem 3 opções de macarrão e 4 de molho, basta multiplicar 4 vezes 3, 12, e nós teremos 12 maneiras diferentes de compor esse prato. Você pega um, eu quero com aquele molho, eu quero outro com aquele molho, eu quero outro com aquele molho, eu quero outro com aquele molho. Aí já são 4 opções. Aí vai para outro macarrão. Aquele com aquele molho, aquele com aquele molho, aquele com aquele molho, aquele com aquele molho. Depois, de novo, é 4 vezes 3, que dá 12 possibilidades, ok? Ficou tranquilo? Vamos ver mais uma forma? Assim, 12 maneiras diferentes de compor um prato do quiosque. Uma turma do 8º ano é composta de 25 estudantes, 2 deles serão escolhidos para formar uma comissão, na qual um componente será o representante e o outro o suplente. De quantas maneiras distintas essa comissão poderá ser formada? Observe, que qualquer um dos 25 estudantes pode ser o representante, qualquer um deles. Ou seja, temos 25 possibilidades. Para definir o representante, escolhido o representante, a gente vai ter mais 24 possibilidades, porque já tirou um, né? Tem 25 alunos, já escolhi o presidente. Agora, o vice, a gente vai escolher. Eu tive 25 possibilidades para poder escolher. Agora eu só tenho 24 possibilidades, opções, para escolher o vice ou o suplente. Assim, aplicando o princípio multiplicativo, nós temos o 25, que foi a primeira situação, multiplicado por 24. Nós temos 600 possibilidades de escolher um representante e um vice, diferentes. A gente pegar aqui, vai ser fulano e ciclano. Vai ser fulano e bertano. Já foi 25 vezes. Escolheu o cara para ser um vice, continuou de novo. Fulano e ciclano. E a coisa poderia tramitar, misturar entre eles, né? Permutar seria a melhor. Poderia permutar entre eles. Então, seriam 600 possibilidades pelo princípio multiplicativo. Outros problemas de contagem. Dizemos que diversos problemas envolvem noção de contagem. Observe alguns exemplos. Quantos são os anagramas da palavra rosa? Anagrama, para quem não sabe, é o seguinte: é de quantas vezes a gente pode escrever a palavra rosa invertendo a letra, fazer várias palavras com as mesmas letras. Aí tem 1, 2, 3, 4 letras. Eu poderia falar rosa, tá ali, legal, né? Sora, sarou, né? R, Ros, Roa, né? S, R, O, A. Existem várias maneiras. Como uma palavra ó, tem 4 letras, e qualquer uma delas pode assumir a primeira posição, é escolhido uma letra, sobram 3 letras, e a segunda sobra 2, depois sobra uma. Como é que funciona o seguinte? Eu coloquei, são 4 letras, 4 risquinhos. Qualquer letra pode ser escolhida ali para ficar na primeira posição. Então, eu tenho 4 possibilidades. Escolhido ali, vamos supor que eu falei que eu quero na primeira posição a letra A. Aí sobrou 3 letras. Eu tenho 3 possibilidades. Coloquei ali, na segunda posição. Não sei qual letra, pode ser qualquer uma. Se eu tirei as outras 2 letras, só sobrou 2 possibilidades. Coloquei ali. Se eu já tirei as 2, só sobrou uma letra, então a última opção não tem outro jeito, é aquela letra que sobrou. Então, pelo princípio multiplicativo, eu tenho a quantidade de letras da primeira situação, multiplicado pela segunda, multiplicado pela terceira. Então, tem 24 possibilidades de escrever a palavra rosa com as letras invertidas, que isso chama anagrama. No 8º ano, não se estuda permutação, mas já que nós estamos falando do assunto, eu posso dizer que isso é uma permutação
que quer dizer 4 fatorial. É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. É uma permutação sem repetição. Quando é repetição é outra história. Mas aí é um assunto já lá para o ensino médio. Temos uma outra opção, que é conhecida dos senhores, que é o padrão estabelecido pelo Mercosul para placas de identificação veicular no Brasil. Pressupõe-se o uso de 4 letras e 3 números em todas as placas, conforme a imagem que está aqui a seguir, né? A, B, C, D, 1, 3, 4. De acordo com essas informações, é considerado as letras do alfabeto e os logaritmos de 0 a 9. Quantas placas distintas são possíveis de obter? Misturando as letras, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 4 letras, não é? E elas podem repetir, né? Quantas placas distintas, as placas não, mas as letras, elas podem misturar, pode repetir em cada ponto, certo? Então, o alfabeto tem 26 letras. Então, na primeira possibilidade, posso escolher 26 letras. Na segunda também eu posso escolher 26. Na terceira, 26. E na quarta, 26. Porque as letras, elas podem repetir. Poderia ter uma placa tudo assim, A. Mas também pode ter A, B, C, A, C, D, C, D, E, não tem nem A. São 26 possibilidades. Muito bem. E número é de 0 a 10. Então, são 10 possibilidades, 0 a 9, né? Eu tenho 10 possibilidades. Então, são 3 números, eu tenho 10 vezes 10 vezes 10. Multiplicando tudo aí, que é o princípio multiplicativo, eu tenho um número de 456.976.000 possibilidades de placas distintas usando 4 letras e 3 números. É muito carro, hein, senhores? Agora, diante dessa situação, a gente vai estudar agora um assunto muito interessante que todo mundo gosta. Probabilidade, experimento aleatório. Quando estudamos probabilidade, um experimento é considerado aleatório se o mesmo repetir a uma quantidade considerável de vezes da mesma maneira. O resultado obtido for sempre imprevisível. O lançamento de um dado honesto que não é viciado, todos os resultados têm a mesma possibilidade de ocorrer. De uma forma da moeda não viciada, a possibilidade de obter cara ou coroa é sempre a mesma, a vida toda, e a gente nunca sabe o que vai cair no chão. São exemplos de experimentos aleatórios, pois cada repetição do experimento, o resultado obtido não pode ser previsto. Se eu jogar um dado, ele pode sair 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu jogar, ele pode repetir ou sair diferente. Eu nunca sei o que vai dar. Cara ou coroa, todo mundo joga futebol, o pessoal escolher lado e bola, que negócio todo, e joga a pratinha que cai no chão, cara ou coroa, cara. E a gente nunca sabe se vai dar cara ou coroa, né? A gente pode até apostar, ganhar e adivinhar o tempo todo, mas nunca vai saber, sempre imprevisível. Agora vamos falar de espaço amostral. O que é um espaço amostral? Para cada experimento aleatório, existe um conjunto de possibilidades de resultado. Ao lançar um dado e obter a face superior, é possível obter um de seus resultados distintos. Os resultados possíveis são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já o lançamento de uma moeda, é possível obter um de 2 resultados, diferente de cada coroa. De cada coroa, você pode tirar, cara coroa, você só tem um em 2 possibilidades. No dado, você tem 1 em 6 possibilidades, ok? Então, dado um experimento aleatório, o espaço amostral S é o conjunto de todas as possibilidades de resultado daquele experimento. O espaço amostral é o total de possibilidades. Um dado tem 6 possibilidades, uma moeda tem 2 possibilidades. A partir do lançamento de um dado honesto, vamos agora observar resultados obtidos da face superior. Desejamos saber, por exemplo, qual é a chance de obter o número 2 de um lançamento de um dado, ou ainda, qual é a chance de ser obtido o número primo. Essas situações descrevem subconjuntos de espaço amostral. Elas correspondem aos eventos e são indicados por E. Na primeira situação, ao lançar um dado e sair o número 2, nós temos E igual a 2, porque só tem uma possibilidade, né? Para sair o número 2, temos E igual a uma possibilidade que é 2, né? E assim a quantidade de elementos representada é igual a 1. Na segunda situação, ao lançar o dado
para obter um número primo no dado eu tenho 2, 3 e 5. E assim a quantidade de elementos possíveis de sair é representada por 3. Né? O total de possibilidades que eu tenho são 6. Mas se eu quero ter só primo, eu tenho 3 em 6 possibilidades. O outro, 1 em 6 possibilidades, se eu falar que eu quero só o 2. Se há elementos de conjunto, correspondente ao evento analisado, dizemos que esse espaço, esse evento é impossível. Se não tiver elemento lá possível de acontecer, é impossível de se funcionar. Por exemplo, eu quero que um dado saia um número 9, 8, 7, 15, não tenha. Só tem de 1 a 6. Então, para o evento ser possível, tem que ter a possibilidade da existência. Quando a quantidade de elementos do evento coincide com a quantidade de elementos do espaço amostral, o evento é chamado de evento certo. Se considerarmos o experimento aleatório, observar a face superior do lançamento de um dado de 6 faces, numeradas de 1 a 6, a situação de obter o número 7 é praticamente possível. Isso não existe, né? Pois só temos 6 elementos. Né? S é igual a 6 em 6. Vejamos agora o que é uma probabilidade. Probabilidade, observamos que em um experimento aleatório, a probabilidade P de um evento acontecer é dada pela razão entre a quantidade de possibilidades favoráveis ao evento e a quantidade total de possibilidades que podem ocorrer no experimento agora. Vamos realizar esse cálculo analisando o espaço amostral, considerando o experimento aleatório. Retire-se uma bola ao acaso com bolas numeradas de 1 a 15. Retirasse uma bola ao acaso, uma a uma, com bolas numeradas de 1 a 15, por exemplo, dentro de uma caixa, de um saco, ou de onde vocês quiserem. Mas você lá tem 15 bolas numeradas de 1 a 15. Né? O espaço amostral nosso é 1, 2, 3, 4, 5, vai até 15, é igual a 15. Né? Aí você me pergunta qual a probabilidade do evento ser retirado uma bola número 8, certo? É de 1 em 15, pois só existe um número 8 no espaço amostral, e lá tem 15 bolas. No caso, para determinar a probabilidade do evento ocorrer, podemos determinar a quantidade de elementos do espaço amostral, é a quantidade de elementos do evento. O espaço amostral é 15. O nosso de elementos que a gente quer, escolheu, é 1. Então, nós temos uma possibilidade em 15. A probabilidade P de um evento é acontecer a partir do experimento aleatório dada por uma razão entre a quantidade de elementos do evento e a quantidade de elementos do espaço amostral. A quantidade de elementos dos eventos é uma só, porque eu só tenho uma bola 8. E o espaço amostral nosso é 15, então é 1 para 15. Vamos ver um exemplo disso aí que nós acabamos de falar? Uma professora de música vai sortear ao acaso uma dupla, né, de suas alunas para um teste. Uma vai tocar violão e a outra vai cantar. Participando do sorteio, Gabriela, Helena, Luma, Leila, Bárbara e Lorena. Sabendo que todas cantam e tocam violão, qual é a probabilidade de Helena tocar violão e Gabriela cantar? Olha, legal, né? Reparem que há 30 maneiras diferentes de se compor essas duplas, considerando que uma aluna vai tocar violão e a outra vai cantar. Assim, nós temos LS é igual a 30, além de E, que é Helena e Gabriela. Então, há todas as possibilidades que nós temos ali, quantas pessoas nós temos? Com a participação, vamos ler de novo, para vocês entenderem o que acontece. Olha, uma professora de música vai sortear acaso uma dupla de suas alunas para um teste. Uma vai tocar violão e a outra vai cantar a música. Participa do sorteio. Vai ter Gabriela, Helena, Luma, Leila, Bárbara e Lorena. Sabendo que todas tocam violão e todas têm qual a probabilidade de Helena tocar violão e Gabriela cantar? Eu tenho 30 probabilidade, porque o que acontece? É pelo princípio multiplicativo. O nosso S, certo? É igual a 30. Mas por que o S é igual a 30? Eu vou explicar para os senhores. Eu não tenho 6 pessoas que vão competir? Gabriela, Helena, Luna, Leila, Bárbara e Lorena.
Pô, eu tenho que escolher para duas posições, né? Uma vai tocar e outra vai cantar. Suponha que na primeira situação eu tenho 6 possibilidades, porque são 6 alunos. Se eu já tirei quem vai cantar, eu vou tirar quem vai tocar violão, que dá 5, certo? Então, o nosso espaço amostral vai ser 6 vezes 5, que é 30, certo? No caso, então, qual é a probabilidade da Helena e Gabriela? É 1/30. Portanto, a probabilidade de Helena tocar violão e Gabriela cantar é 1 em 30 possibilidades. Porque não tem duas, só tem uma possibilidade. Ou se fosse, também eu só tenho uma possibilidade para a Gabriela tocar e a Helena cantar. Mas ela pediu foi para essa situação. Então, espero que vocês tenham entendido. Repitam, tentam entender, veja a explicação anterior, tá? Outro exemplo, considerando os possíveis resultados de um lançamento de um dado honesto, qual é a probabilidade de se obter o número 4? Letra A. Olha, está feito aí, estou fazendo de exemplo aos senhores, para calcular a probabilidade de um evento ocorrer determinando a quantidade de elementos e o espaço amostral, que é a quantidade de coisas que a gente tem para disputar ali, que são 6 números, né? E o que a gente está querendo? A gente está querendo que saia o número 4, então é 1 em 6. É uma possibilidade, só tem um número 4. Em 6 possibilidades, em 6 números. E de não se obter 4. Olha, se não obter 4, eu tiro o 4 da jogada, eu vou ter, se eu tirei o 4 da jogada, eu vou ter só 5 elementos em 6. Eu não quero que saia o 4. Então, eu tenho 5 possibilidades em 6. Essa é a probabilidade, é de 5 em 6. Eu não quero que saia o 4, tirei um número, ficou só 5. Pode sair qualquer um dos 5, menos o outro. Ok, senhores? Agora vejamos aqui. Portanto, na situação da probabilidade, se não se obter 4, é 5/6. Observe que a probabilidade calculada nos itens A e B é igual a 1. Olha, obter o número 1, 1/6. É o número 4, né? É 1/6. De não obter é 5/6. Somados os dois, dá o total do dado, que é 1/1, né? 6/6. 1/1 e 1/1 é 100%. Na aula de porcentagem, nós estudamos isso. Observar que a face superior da probabilidade do setor é o resultado do número indicado. Como a face do dado é sempre 1/6, assim, as somas das probabilidades de cada um evento que compõe o espaço era igual a 1, que é 100%, né? Que está aí. Cada 1/6 ali é uma probabilidade. É um número do dado. É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada um corresponde a 1/6. 6/6 é um total e 1 é um total. Espero que os senhores tenham compreendido, que tenham aprendido muito e que qualquer dúvida pode se deixar no comentário e peça aos professores do senhor também, se possível for. Até o próximo vídeo.